Salve, salve, galera. Aqui é Érico Freitas, no meu, no seu, no nosso Educadamente Falando. Hoje eu trouxe um casal aqui bem especial e vamos bater um papo bem legal assim, vamos conhecer um pouco mais sobre educação, sobre música, sobre educação na sala, sobre educação em casa e vai ser bem legal. Com vocês, Sônia e David. É isso aí. Fala pessoal, tamo junto. Eu e minha esposa aqui, a gente vai conversar um pouquinho com o Érico, né? Esse amigo, integrante da família, então só sucesso. Tamo junto. Oi, tudo bem? Meu nome é Sônia, eu sou formada na área da pedagogia, atualmente eu atuo na educação infantil, também sou pós-graduada em neuropsicopedagogia e gestão escolar e supervisão, e concluí minha segunda licenciatura em educação física, e agora também estou terminando de história. É louco, vamos dominar o mundo. Demais, né? Pouca coisa aí. Né? Muito legal, assim. Eu trabalho com a educação já tem 15 anos. Né? Trabalhei um tempo com a educação numa escola particular. Né? Lá fiquei uns 7 anos, mais ou menos. Isso. E depois, saindo de lá, eu fui para a rede pública, que é outro mundo, né? Quem já participou desses dois mundos tá ligado que o negócio é tenso, né? Sim. Na escola particular, você tem um respaldo ali diretamente com a diretora, com a coordenadora, então a vivência é muito mais próxima, mas quando você vai para uma escola pública, o negócio é tenso. Você parece que tá meio abandonado, assim, né? Eu passei agora nesse último ano que passou aí, 2023, eu fui para uma escola lá na Vila Mariana e lá era uma PEI. É uma PEI, né? É uma escola PEI lá. E eu vou te falar para vocês que é mais tenso ainda. Porque o professor que numa PEI, ele basicamente ele é um faz-tudo lá dentro. Né? Ele é um professor, ele é um amigo, ele é um psicólogo, ele é como se diz, o cara que faz a manutenção quando precisa, o cara que faz a mudança também se precisar, né? Então, assim, foi uma experiência legal, né? Eu sei que vocês ainda não experimentaram essa coisa bacana, assim. Vocês pretendem ficar só na escola regular ou se um dia surgir essa oportunidade, assim, vocês topariam entrar numa PEI? Olha, que eu toparia. Eu topo tudo na educação, porque a partir do momento que você entra na educação, acho que você tem que estar ciente que você tem uma jornada ali, né? Uhum. E você também tem uma escolha, né? Quem escolhe estar ali é a criança. Você não. Você sabe que a sua profissão é ser professor. Independente do que tiver para você, você tem que aceitar. Você tem que, como que fala, tá dentro para você poder se transformar também, né? Igual eu terminei a faculdade e continuo estudando, né? É um aprendizado que eu vou criando, né? Daqui para frente. Algo constante, né? É um desafio, né? Sim, sim. Um desafio. São tentativas, conhecimentos e... É porque, assim, a gente ouve falar muito mal desse projeto PEI, assim, por diversos professores. Inclusive, saiu uma matéria no final do ano passado falando que teve uma porcentagem muito grande de abandono de professores e de alunos, né? Porque você fica da escola das 7 da manhã até as 4 horas da tarde, meu. Tem uma hora que tem criança que surta e eu vi várias crianças acontecendo isso até. Ambos, né? Sim. Vai chegando uma hora, chega no meio do ano, o professor já tá querendo se enforcar. Nesse lado eu não concordo. Porque realmente, ficar o dia inteiro numa escola, a gente sabe como que é maçante,
né? Tanto para o professor, né? Quanto para as crianças, né? Que também precisam ter uma vida com a família, né? Sim. E aí, deixando eles ali o tempo todo dentro da escola, chega uma hora que a cabeça não aguenta. É. Eles querem outras coisas, Assim, né? No papel, o projeto é muito bom. Assim, mas no papel é muito bom, assim, mas na realidade não se vai. condiz. Assim, porque, assim, se você deixa uma criança o dia inteiro numa escola, ela tem que ter alguma coisa que chame a atenção dela no segundo período. É uma opinião minha, Sim, assim, sim. né? É um exemplo, assim, ó, das 7 da manhã até meio-dia ali seria a escola normal. Aí as matérias, comum, tal, pô, super concordo. Mas depois do almoço deles, que é 1 hora de almoço, eu acho que não deveria voltar as matérias de novo, porque isso daí se torna maçante. Parece até que é um castigo Deveria até, né? ter outras atividades, né, pra Sim. cativar eles, porque realmente não. dar continuidade é cansativo. Tipo, ter uma música, uma dança, algum uns esporte, uma projetos cultura, diferentes, né? Não só Teatro, alguma Sim. coisa assim, ó. Tanto é que eu falei do teatro no segundo semestre lá na escola, eu coloquei teatro. Pô, deu super, mega certo, assim. Inclusive até para as outras matérias. O teatro foi tão importante para eles na segunda parte que eles mudaram pra caramba, assim. E eu não falo isso só da minha sala, porque teve agregados de outras salas também que foi, né? Então esse negócio da criança ficar o dia inteiro achando que eles vão estudar língua portuguesa, matemática, ciência, geografia e história o dia inteiro e vão sair de lá o Einstein, meu, isso aí é furada. Não adianta. Não adianta. Eu vi muitas crianças assim, surtando, daí começa a brigar, a desrespeitar. Sim. Entendeu? Porque ele já tá cansado. E o cansaço deles acontece isso mesmo, né? Infelizmente. Às vezes a gente fica falando sobre isso, daí a pessoa fala assim, caraca, Deus me livre, eu vou entrar numa PEI, né, mano? Mas eu acho que o professor deveria passar por isso, assim, só para ele ter a noção da criança o dia inteiro. E de repente, né, você passando por isso, você também consegue mudar alguma coisa, assim. É que nem eu fui nessa escola, eu fui um cara muito diferente. Então, por ser muito diferente, teve algumas pessoas que não curtiram muito, assim, porque eles estavam muito acostumados à mesmice de séculos, né? Uhum. E eu não sou dessa coisa de mesmice assim, não. Meu negócio Tem que mudar. Vamos criar. Então, lá, lógico que as pessoas não me olharam com bons olhos por causa disso. Mas, enfim, eu não estava lá por elas, né? Sim. Eu estava pelas crianças que eu peguei naquele ano, que foi a galera do 5º B. E foi super genial, assim. Então, literalmente eu fazia de propósito e saía da caixinha mesmo. Porque eu vi que precisava daquilo. Né? Era maçante mesmo a criança ficar das 7 às 4 horas da tarde fazendo a mesma coisa. Né? Então, eu tive que opinar. Ou eu vou seguir essa cartilha que para mim não está funcionando, ou eu vou fazer essas crianças crescerem de uma outra maneira. Eu optei de crescerem por outra maneira. Mesmo que, de repente, minha imagem ficasse um pouco arranhada com o pessoal lá que, beijinho no ombro, não tô nem aí. Porque, assim, tem muitos professores que são da tradicional, né? Sim, só segue aquele muito, ritmo nossa. e tal. Mas, assim, é que nem você falou, pros alunos, é interessante você mudar, você diversificar, entendeu? Você contagia os alunos. Então, assim, eles vão querer aprender mais por você. Entendeu? Muito. Eles vão falar, poxa, o professor faz isso, faz aquilo, é diferente, entendeu? Tá sugerindo coisas novas, não naquela mesma linha, sabe? Aquilo Não, tradicional, aquela coisa cansativa. O entendeu? tradicional é cansante, né? Isso. Você olha na criança, assim, é que nem eu chegava lá, o pessoal eu passava às vezes pela sala, e eu tava arrepiando de matéria, não. Ou 7 horas da manhã, a criança tava com metade acordada ainda. Daí todos os dias galera, vamos trocar uma ideia, 15 minutinhos, vamos aí. Daí eu falava de diversos assuntos que eles queriam, né, puxava o assunto, a gente ficava ali conversando e tal. Pô, fluía muito, meu. Depois de 15 minutos ali conversando com eles assim, eu falava, gente, nosso horário, caderno de matemática. Eu pegava assim, eu já começava a fazer, então funcionava muito assim. Era só sair um pouco daquela rotina que eles já estavam acostumados. Né? Então, eu acho que o que está faltando um pouco é isso. É mais criatividade. E não um abandono, que nem a galera saiu
Saiu vazado da P. É uma parceria, né, que você tava tendo com seus alunos. Então, Sim. tipo assim, pra eles, gera aquela amizade. Fala, poxa, o professor é legal, é da hora. Então, vamos fazer, vamos escutar ele. E na hora de fazer a lição, a gente vai fazer a lição. Na hora de desenrolar outras questões, a gente vai fazer outras questões. Exatamente. Não ficar, né, que é chato. Ó, você cansativo. tá com a minha visão, cara. Isso entendeu? aí, mano. Isso aí. Vamos dominar o mundo. Vamos dominar o Entendendo. mundo. Vamos dominar o mundo. Pouco tempo já, né? Não, mas é isso mesmo, porque né, a educação é muito carente, né? Sim. E eu vejo alguns amigos de trabalho que não gostam muito assim de. Não, melhor, não gostam de mudar, né? Eles seguem aquele risco, tá cômodo para ele, então vai indo. Mesmo que se de repente a sala dele tenha, uns 30 alunos e desses 30, 16 tá com dificuldade, mas ele tá indo, tá empurrando. Segue. Não. Se você não tem um atrativo para a criança olhar para você e querer aprender, né? Porque quanto mais ela gostar do professor, mais ela aprende. Eu aprendi isso, meu, e eu vou te falar, desde que eu entrei na educação, isso nunca falhou. Nunca falhou assim. Vocês já me conhecem bastante, sabem que eu sou louco, né? Então eu chego na sala exatamente como eu sou ali quando a gente está conversando, eu sou exatamente assim dentro da sala também. Né? Então acho que isso chama muita atenção deles, né? Eu tô ali bem próximo deles ali. Se eu chego e falo assim pra eles assim, caraca, meu, você tá lento aí, tá parecendo aquele joguinho lá do fulano de tal. Opa! O professor joga, ó. Então, ó, já é um atrativo, ó. Pô, o professor tá mais próximo de mim ali, entendeu? Eu falo sobre filme, falo sobre um monte de coisa que é do mundo deles. Não é porque é interessante pra mim, é porque também faz parte do meu mundo, né? Então, pra mim até fica mais fácil de chegar próximo deles. Eu trabalhei também ali perto, ali no Barbosa, e ali era meio período só, né? E ali é bem difícil ali, né, meu? Porque tem a comunidade enorme ali, próximo da escola ali, e ali tem o Fundi 2. E no ano que eu trabalhei lá, eu tive o prazer de trabalhar 6 meses com a galera no Fundi 2, que eu nunca tinha trabalhado. Que a gente estava dando um respaldo de língua portuguesa para eles. E foi muito interessante, porque quando eu cheguei, né, de manhã, eles nunca tinham me visto de manhã, né? Eu cheguei de manhã, daí o aluno já me reconheceu, que foi ex-aluno meu no 5º ano. Esse cara assim, olhando, falou assim, caraca, o que o professor Hércules está fazendo aqui, né, meu? E ficou aquele zum no corredor assim, né? Daí na hora que eu subi, tinha uma galera assim, falou assim, e aí, professor, tudo bem? Tudo beleza. E o senhor tá fazendo o que aqui de manhã? Daí eu falei assim, eu vim pegar uma galera que tá com uma dificuldade aí, né, e ajudar. Porque o negócio tá feio aqui, hein? Não, professor, tá tudo beleza aqui. Falei, não tá tudo beleza, não. Né? Então, assim, foi legal, porque daí eu fiquei com 6º e 7º ano. Nossa, foi muito bacana, assim, uma experiência legal, porque eu nunca tinha ficado com os maiores, né? Sempre com os pequenos. Mas é que também alguns ali já tinham passado por mim. Principalmente o pessoal do 6º ano já me conhecia, o do 7º não. Porque naquele ano acho que tinha entrado uma galera, assim, uma leva de outra escola lá. Né? E daí eu levei esse projeto também de teatro. Né? Pô, funcionou pra caramba com eles. Eles gostam, né? Os adolescentes gosta muito desse negócio. Eu até, esses dias um colega meu que mexe com esses negócios de política, eu cheguei a comentar com ele, falei, cara, por que você não faz um projeto de lei aí, meu? Enfia o teatro nas escolas, meu, né? Falei, lá na gringa, lá os brasileiros vivem copiando o americano aí, por que não copia isso? Porque lá é obrigatório até eles fazerem, até. Eu falei, pô, podia ser assim também. Sim. Pô, ia ajudar muito em várias matérias, porque é foco, lógico, tem o momento de diversão ali, mas ajuda muito. Muito mesmo, assim. Criação, né? Desenvolvimento. Sim, exatamente. Eu fiquei esses 6 meses com essa galera e foi bacana pra caramba, assim. Lógico, eu prefiro muito mais ainda os meus pequenos, né? Que eu sempre dei aula pra eles e é show de bola. O respaldo é muito grande, assim. Só de você ver a criança aprendendo, você ver a evolução,
Eu já cheguei a ficar emocionado em algumas cenas, assim, sabe? De ver a criança, assim, que tinha uma baita dificuldade, a única coisa que ela conseguiria fazer era o nome, e daqui a pouco ela tá lendo pra você ali. Caraca, é muito bom, tá assim. desenvolvendo, né? É, muito bom, assim. Eu sei que você já tem um tempo que tá trabalhando, né? Sim, tô 4 anos já na área da educação infantil. Só que quando eu iniciei como estagiária na prefeitura, né? Uhum. E quando eu entrei na sala de aula, né? Você estudar é uma coisa, você entrar na sala exatamente. de aula é totalmente diferente. Exatamente. Quando eu entrei na sala de aula, eu fiz assim, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Eu tomei um susto. É desse jeito mesmo. Eu também. Eu tomei um susto, aí eu falei assim, agora ou eu vou ter que aprender ou já era, acabou por aqui, porque sem condições de você continuar. E aí, com o tempo, você vai se envolvendo, aí você vai aprendendo a gostar, aí você, quando você vai ver, você fala assim, você vai se dar conta, assim, que a criança vai embora, e você fala assim, meu Deus, vou ter que perder eles, e aquele trabalho todo que teve durante o ano, né? E aí você chegar no final, você fala assim, meu Deus, aí o ano que vem eu não vou ter eles mais, e aí deu um aperto. Aí depois você fala assim, mas eu tô numa área que eu tenho que ensinar eles a viver, a crescer e ir embora. Eles vão embora. Eu vou continuar, né? Formando outras crianças, né? Mas eles estão aqui para isso, eles vão saindo. E aí você vai pegando um gosto. E aí você vai mudando de escola, você vai aprendendo com outros professores, outros profissionais que também vai te ajudando. Uns motiva, outros desmotiva, né? Sim, só que é assim, né? O que a gente aprende que é bom, a gente guarda pra gente. O que é ruim, a gente joga fora, né? Sim. E aí a gente vai seguindo os nossos métodos também, né? Nem tudo são flores, né? A gente vai aprendendo, às vezes tem um planejamento que você faz, não dá certo. Aí fui para educação infantil totalmente diferente daquilo que você aprendeu durante o estágio. E sempre a minha vontade foi trabalhar na rede pública. Eu nunca, desde quando eu fazia a faculdade, eu falava, eu não queria a escola particular. Queria já ingressar na rede pública e lá você, né, aprender com as crianças, com você também, né? Para você ver como que foi um pouquinho de você, né, na escola. E aí, você vai aprendendo aquilo ali, você vai aprendendo a observar a criança, você vai aprendendo a escutar elas, e você vai vendo que se você ficar do lado da criança, você aprende a desenvolver junto com ela, né? Porque é um aprendizado em conjunto, né? Ambos, tanto criança quanto o adulto, né? Teve uma vez que eu ouvi um professor falando que isso era a maior bobeira, né? Pô, imagina você como professor pós-graduado lá no planeta não sei o quê, você aprendendo com a criança, mas aprende sim. Você aprende. Todo dia. É que assim, teve, que nem no caso esse cabeção aí que falou isso, eu acho que ele pensou na coisa de matéria, de faculdade. Não, é o ser humano. Né? A gente aprende a lidar com o ser humano ali. Vidas, né? Muito. E cada uma é diferente da outra. Até porque os teóricos que a gente estudou hoje é totalmente diferente. Sim, na realidade, nossa, totalmente. você vai estudar um teórico, você fala na realidade, não condiz. Não. Tem muita coisa que tem que ser mudado, né? Sim, eu que concordo. Vai colocar um ensino integral. Tá errado, porque hoje em dia, numa tecnologia que a gente tá, as crianças não querem só estar ali dentro da sala de aula escrevendo, eles querem outras coisas, eles têm capacidade para se desenvolver em muitas outras coisas, né? Só que a gente ficaria igual a educação infantil, é o dia inteiro. A criança chega na escola cansada, com sono, porque tem que acordar cedo. E aí fica o dia inteiro. Você acha que o dia inteiro de ficar lá dentro de uma sala lá vai dar certo? Não, você tem que mudar toda hora. Toda hora você tem que procurar outra coisa para você mudar, para não ficar também estressante para você, né? Então, toda hora você tem que planejar, é um planejamento de contexto, é uma brincadeira, é uma atividade, é um parque, é isso, é aquilo, vamos sair, vamos respirar, e é assim, toda hora mudando. Exatamente, eu vejo dessa forma também, porque se você não faz alguma mudança, fica difícil. A criança, ela se estimula, daí chega uma hora que ela mesma bloqueia e ela não quer mais saber daquilo. Não. Eu já tive criança no 3º ano que não queria ver a escola nem pintada de ouro. Né? Então, para você depois conquistar uma criança dessa é difícil pra caramba. No 1º ano. Então. Então, se a gente não faz alguma coisa diferente de mudar e não fica na mesmice como muitos gostam e acham que isso é aproveitável, fica difícil. A mesmice eu acho que a mesmice dentro da PEI não funciona. Não funciona de jeito nenhum. Você vai causar um bloqueio, um cansaço naquela criança, assim, que vai chegar uma hora que ela vai odiar com toda a força do coração dela a escola. Até um trauma, né? A criança vai falar assim, poxa, eu vou pra escola, vou ficar o dia inteiro na escola.
Exatamente. É que, na verdade, tem professor que tem medo de mudança, né? Tem Sim. medo de mudar e aí ser criticado, né? E às vezes a mudança no início assusta, mas depois você vai vendo que era aquele jeito certo, né? De acontecer. Uma evolução, né? Não, e outra, hein? Você não escolheu para ser professor? É. Pô, professor não é dentro da mesmice, jamais. Sim. Ou quando você está fazendo pedagogia, você faz arte, você faz, né, um pouco de psicologia, né? A própria professora de português e matemática, ela sempre te traz coisas diferentes para você. Então, pô, daí quando você vai dar aula, você quer seguir a cartilha Caminho Suave? Não dá. Não dá, isso aí funcionou lá na década de 70, meu. Nós estamos no, né? É pré-histórico. E também entra aquilo, né? Você estudou. Aí você só tá lá na educação infantil, você já tá cansada daquilo. E aí você vai descontar nas crianças também não é certo, né? Não. Então, você buscar estudar para você ir mudando. E assim vai. Uma hora você tá na língua portuguesa, outra hora tá na matemática, geografia, e vai... E entender que os anos estão se passando, né? As coisas, a modernidade está chegando, a tecnologia tá aí, então... Vixe, principalmente tecnologia, né, meu? Vamos Porque atualizar. a criançada de hoje, que é a geração Y, que eles falam, pô, parece que já nasce com o celular dentro do bolso, né, meu? Mexe melhor que nós. Exatamente. Daí como que você vai... Que nem eu vejo um amigo meu aqui, né? E o cara é massa, meu. O cara manda muito bem na música, daí tecnologia é o cara. Daí, meu, ele dava aula até com o PlayStation 4 dele na sala de aula pra falar de geografia. Verdade, eu vi. E, pô, ele levou lá pra fazer Fortnite, meu, pra mostrar o mapa. Pô, Sim. olha a criatividade do cara, meu. Imagina como que a aula dele deve ser. Deve ser uma aula lotada, meu. Né? Então, é desses professores que eu acho que a educação tá precisando nesse momento. Como que os alunos não ficam quando ele chega na sala? Nossa, o superstar. Né? Não só pelo que ele faz, assim, tipo, vou levar o meu PlayStation lá, mas como ele consegue elaborar uma aula usando a tecnologia que as crianças adoram. Né? É o futuro, né? A nossa infância a gente lembra como? Assistindo desenho, né? Exatamente. E a gente gostava muito disso, né? E aí a criança vai chegar na escola, você vai esconder o mundo, né, infantil dela? Não. Você tem que incluir. Até porque se você não incluir isso daqui, você não consegue levar adiante. Porque a criança ela vai ficar estressada, automaticamente seus planejamentos nenhum vai dar certo, porque você tá indo para esse lado. A criança quer esse, você tem que ir de acordo com a criança, pro mesmo lado. Você mudou de lado, filho, já era. Vai tudo, joga pra cima e... Mas é verdade mesmo. O ano passado, um ano retrasado, eu tive algumas aulas que eu fui substituir professor. Inclusive, fui na sala da sua filha. Verdade. Daí acho que eu fui umas 2 vezes, se eu não me engano, assim. E quando eu cheguei lá, não tinha nada, assim, a professora não tinha deixado nada, né? Daí eu tive que, o quê? Elaborar as coisas ali na hora ali, senão a sala ia tocar fogo. Mas a princípio eu já chego falando quem eu sou, como eu sou, o que eu faço, até os mínimos detalhes, assim. Então, daí eu lembro que algumas crianças falavam assim, você faz um rap? Daí eu falo, eu faço um rap e tal. Sério? Daí você começa a conversar, daí você começa a atrativo, daí você já aproveita e já começa a escrever aqui, passa uma atividade. E a criança, ela vem junto com você. Sim. Entendeu? Então, eu acho assim que a criatividade de um professor, meu, manda muito dentro da sala de aula. Porque, de repente, é que nem você falou, pô, a gente fez o planejamento, pô, daí a aula ficou maçante, você não conseguiu. E aí, você vai ficar insistindo naquilo? Tem que se reinventar na hora. Meu, tem que ser na hora, exatamente, meu. Que se você insistir naquilo, fica maçante, metade da sala não vai fazer, uns vão fingir que tá copiando, né? Então, fica tudo ruim. Fica ruim para você e fica péssimo para eles, porque eles também não adquiriram o saber naquele momento ali, porque, meu... Ficou pensando no pipa dele lá, ou no videogame dentro de casa. E vamos assim, nesse dia ficou ruim, imagine nos outros. Entendeu? Porque daí a primeira coisa que ele ia falar assim, nossa, lá vem aquele professor chato, meu, pô, odeio essa matéria. Né? Então nos outros é pior ainda. Eu vejo muito, muito mesmo as crianças falando isso dos professores. E às vezes pra sacanear o professor, eu falo, os alunos odeiam a tua aula. Você me dá uma melhorada aí, mano. Pra sacanear, assim, né? Mas tem professor que leva na boa, assim, às vezes ele brinca e tal, e tenta melhorar, mas tem outros que não adianta, né? Eu penso assim, a gente tem que ser
do jeito que os nossos bons professores foi com a gente. Sim, exatamente. A gente tem memórias, pô, Sim. aquele professor lá era da hora, professor de história, professor de geografia, ou de inglês. Então, tipo assim, a gente tá nessa área, a gente tem que trazer isso pra sala de aula atual. Falar, poxa, eu tenho que ser esse bom professor pros meus alunos, porque pra mim ser agradável pra eles, pra aula dar certo e fluir, que senão não vai dar certo, né? A gente tem que ter essa amizade, essa parceria, então é uma parceria mesmo. E que nem você falou, tem coisas que a gente se emociona. Sim, realmente, você vê a evolução da criança, você fala, Sim. poxa, que legal. Né? Deu certo aquilo ali que eu introduzi, que eu tentei fazer, deu certo. A criança realmente aprendeu, tá gostando, tá se identificando, então é bacana. Eu falo que eu caí na educação assim, mas acho que foi Deus que falou assim, irmãozinho, você vai sair dessa área, eu vou te colocar em outra. Porque assim, não era pra eu ser não, porque assim, a minha história como pessoa é bem ruim, né? Então eu falo que hoje eu sou um professor e isso é um baita de um milagre de Deus, pra eu estar dando aula a um professor. A minha mãe, o dia que me viu dando aula, chorou que eu achei que ela ia infartar até. Mas por quê? Porque ela lembrou de toda a minha dificuldade que eu tive, entendeu? Uhum. Então, assim, hoje eu tô aqui, que nem quando eu peguei a minha primeira aula foi com 4º ano. E eu cheguei assim, meu, e eu demonstrei um apavoro. Eu tava apavorado dentro da sala. Pô, nunca tinha feito aquilo, meu. E daí começou a vir aqueles filminhos na minha cabeça de quando eu era criança. Eu falei, caraca, meu, o que que eu tô fazendo aqui nesse negócio? Eu fiz o curso errado, né? E vou te falar que a minha primeira semana foi terrível. Terrível, terrível. E eu lembro que um amigo meu falou assim, ô Erco, você tem que ser você, mano. Pô, a gente troca uma ideia, conversa, brinca, cara. A criança tem que ter aquele interesse por você, que nem nós adultos temos com você, né? Falei, pô, verdade, né, cara? Daí cheguei na outra semana diferentão já. Né? Daí já comecei a conversar, brincar, tal. E trocar uma ideia. Pô, daí a sala foi baixando a bola, assim, comigo, assim, né? Daí eu lembro que eu terminei aquele dia, assim, eu fiquei pensando assim, falei, caraca, que legal isso, mano, eu detestava isso, mas, pô, curti, pô, hoje foi sensacional, não sei o que. Daí você pega super gosto sobre aquilo, assim. Então, hoje eu agradeço muito por estar nesse lugar hoje como professor, porque não era para eu estar, né? Então, tem gente que foi lá, escolheu, falou, vou ser professor, eu vou estudar pedagogia, tal. Ele falou assim, eu falo, não foi o meu caso. Eu fiz pedagogia, era para trabalhar na empresa que eu trabalhava na época toda, e eu não pensava de maneira alguma em ser professor. Eu lembro que minha gerente falava assim, se não der certo, Hercules, vira professor. Eu falei, oxe, eu prefiro ficar desempregado. Né? Eu falava para ela assim, e olha aí, 15 anos depois eu tô aqui, entendeu? Então, é muito mais porque eu sou uma pessoa muito criativa. Então, às vezes, quando eu tô na sala com os professores lá, eu tento ver com um ou outro, mas eu tento ajudar, né? Que nem eu estava nessa outra escola, tinha bastante professores lá bem antigos, né? E a gente sabe que é difícil. Para eles é muito difícil, assim, se atualizar. Mas eles vinham, conversavam comigo, tal. Às vezes eu ia na sala deles, assim. Então, tanto é que na escola, eu acho que é por isso que o pessoal não me curtia muito. Eu era uma pessoa bem popular, assim, não só dentro da minha sala do 5º ano, mas era o 1º, era o 2º, era o 3º, né? Mas por causa disso, porque eu chegava lá e tentava mostrar para eles que tem uma maneira diferente de dar aula também. Sim, e realmente os tradicionais não gostam. Não gosta, você é doido? Eu tava quase me colocando na fogueira lá, que nem fazia com as bruxas antigamente. Meu. Mas não é maldade, né? Que você não tava tentando ter os alunos perto de você, pra sua aula ser mais agradável, né? Porque lá tinha um negócio lá, que agora eu não me lembro o nome, uma vez na semana, não, todos os dias nós tínhamos que ficar com salas diferentes no final da aula. Uma coisa chamada tutor, agora não lembro o nome. Mas é que você tinha que ir lá conversar com ela, tal, tratar sobre assuntos pedagógicos. Algo, lógico, que tinha criança que queria falar sobre algo mais particular, tal. E, a princípio, as crianças escolhiam um professor, né? E naquele determinado momento você ia lá e ficava só com eles. Mas depois o negócio embolou no meio do caminho, então eles fizeram rodízio de sala. Então, basicamente, eu fiquei em todas as salas, assim. Então, acho que foi por causa disso que eu fiquei um pouco mais popular lá com a criançada. Então,
E daí eu tentava extrair o máximo deles, assim, de informação deles, dava baita de uns conselhos, assim, e tal. E foi um negócio interessante, até assim. Depois, no finalzinho, é que eu acabei ficando com a turma que tinha me escolhido. Acho que eu fiquei umas 2 ou 3 vezes com a turma que tinha me escolhido, assim, né? Foi o auge deles, assim. Quando eles entraram na sala e era eu que estava lá na sala, né? Então foi um negócio bem interessante, assim, porque eu falava com eles sobre coisas da matéria da escola, mas daí é que nem assim, que nem quando a gente faz pedagogia, a gente faz um pouco de psicologia também, né? E a gente é obrigado a analisar as crianças, Sim. né? Lá tinha muita criança com depressão. Sabe, a gente sabe que depressão tem aquela que fica acuada num canto e tem aquela que também é espoleta assim, mas dentro dela assim ela tá chorando diariamente, né? Então lá eu tive contato com crianças assim e nessa hora nessa hora eu me sensibilizo muito assim com criança desse jeito assim. Então vou lá, converso, troco uma ideia, falo, mas se precisar, pode ir lá na minha sala que a gente conversa Por isso na que hora. É bom essa troca de ideia e observar. Né? Entendeu? Então, assim, eu sou um professor muito observador. Então, eu observava, às vezes, aluno que nem era meu. Então, tinha professor que ficava, né, pé da vida ali comigo. Ali. Eu falava, não, eu observei um negócio lá no seu aluno. Lá, imagina, isso é frescura. É porque você acolhe, né? Você tem um olhar mais afetivo, né? Então, eu acho que o que falta muito em alguns professores é isso também, entendeu? Você ser acolhedor, que nem você acabou de falar, né? Você ajudar. Às vezes o aluno, ele quer alguém para ouvir. Ele não quer nem que você fale. Um abraço, né? Um olhar. Só... Então, eu aprendi muito com os alunos, com todos os meus alunos que passaram pela minha vida até hoje, né? Então, o que eu aprendo com esse daqui, eu levo para os próximos. Sim. Para melhorar. Sim, sempre, né? e sempre dá certinho, assim. Lógico, no meu caso, como eu disse para vocês, eu sou uma pessoa mais ampla, eu sou uma pessoa mais criativa, eu chego junto mesmo. Se é para vestir a camisa, eu não vou andar sem camisa, né? Então, porque a minha mãe sempre fala uma coisa para mim que eu levo a ferro e fogo, meu. Se você não tá contente no lugar que você tá, por que você tá? Perdendo tempo. Porque daí você tá perdendo o seu tempo e tá fazendo outras pessoas perderem um tempo também. Eu falo isso porque às vezes eu já ouvi muitos professores reclamando, que não sei o que, isso aqui é uma droga, não sei o que. Caraca. Você tem que... Sei lá, vai fazer outra coisa então, dá espaço para quem tá querendo, você né? Você tá lá dentro, você tem que mudar. Sim, senão muito. vai ficar todo dia aquela mesmice e você só vai reclamar, vai ver reclamando só por causa disso, do dinheiro. Isso. E chega uma hora que fica desgastante para você, você acaba entrando em depressão, né? E nem percebe, que é o caso de muitos professores, que precisam de ajuda e não se ajudam, né? E não é pouco. E nem gosta também, às vezes você estende a mão e bate na tua mão, porque não quer ajudar não. Você vai dar um palpite, fala, tenta melhorar assim, assado, senão busca outros meios, gente, vamos viver, né? O mundo é extenso, vamos procurar outras coisas. Eu falo isso também. Na minha vida eu tive muitas coisas engraçadas também, assim, com diversos alunos, assim. Já teve alguma coisa assim, tipo, de você estar na sala e promover uma atividade e ela dá meio errado, assim, mas dá meio certo também, assim, com as crianças? Uhum. Diversas vezes você planeja algo e acaba dando errado, e você fala, meu Senhor Jesus, e agora vira aquela bagunça, e você tem que correr para tentar organizar a turma, e você fala assim, meu Deus, e agora? Aí já pega outra coisa. Quando você tem uma dupla, né, que no caso é a educação infantil, ainda tem essa chance de você ter outro professor, né? Nossa, aí é legal. Já o regular, já não, você tá lá sozinho, você não deu certo ali, você tem que se virar ali na hora lá. E quando eu trabalhei com dupla na educação infantil, quando dava algo errado, a outra já corria para tentar ajudar a acertar, e assim vai. E quando você tá sozinha, é complicado. Porque um ano retrasado, eu fiquei com 25 crianças sozinha. E se desse errado, eu já levava já um monte de coisa, já ficava um monte de coisa na minha sala, que na hora que desse errado uma coisa, já corria para fazer outra. E assim vai até dar certo, porque a gente tem que envolver eles pra gente, né? A gente pode deixar eles, né, também soltos, né? A gente envolve e deixa eles ali criando, né, as propostas deles, a brincadeira, livremente, né? Mas tem que trazer a criança. Se você deixar eles livres, filha... Olha, eu sei que assim, pra mulher é mais fácil.
Assim, eu falo em termos de dar aula, porque você vai em qualquer escola, é muito raro ver homem. Né? A primeira escola que eu entrei era como se eu fosse, sei lá, um bonequinho de ouro que você coloca na estante, todo mundo chega e fica olhando. Quando eu cheguei na escola foi assim, todo mundo queria saber quem que era o professor Hércules, porque até então só tinha professora. Né? Tô passando por isso. Então, daí, quando eu saí da escola particular e fui para uma escola pública, eu falei assim, acho que agora isso acabou, né? Vai ter mais professores ali e tal. Não, também é quase, assim, tem, né, numa quantidade razoável, mas ainda é a minoria. Sim. Mas né? eu vou te falar que é mais fácil para vocês, homens, quando vai assim pro ensino regular, Fundi 1, Fundi 2, eu acho que as crianças dão... Sim, eu vejo isso também. Porque eu vejo assim, eu acho que eles sentem muita falta dos pais, que geralmente nas casas a mãe fica em casa cuidando do lar e os pais estão no trabalho, na rotina do trabalho. A maior parte, né? Então, tipo, eles veem aquela figura masculina ali, aí eles querem chegar perto de você, eles querem trocar uma ideia, eles, sabe? Perguntar um monte de coisas, um monte de novidades. Então, eu acho que é mais esse lado masculino, a falta que tem pra eles dos pais. Mas é bem legal, assim, eu tive algumas coisas que teve pai, assim, que ficou meio mega enciumado, assim, porque daí você começa a fazer uma aula bacana todo dia, assim, a criança, ela conta tudo que acontece na sala de aula, em casa, conta tudo mesmo. E o que acontece em casa, elas contam lá também. Também. Eu lembro que ela contava assim, daí teve uma reunião que vieram 7 mães e 2 pais. E esses dois sentaram lá no fundo, né? Eu tô lá falando com os pais, tal, na reunião, tal. E daí um ficava assim olhando, daqui a pouco cochichava, eu falei, eita, cara, será que eu fiz alguma coisa errada? É pai de quem esses dois? E eu fiquei super preocupado ali, né? Mas daí depois terminou a reunião, eles só assinaram o papel, daí teve esse... Eu não lembro o nome dele, mas ele chegou assim e falou assim, poxa, professor, te conhecendo agora eu sei porque que a minha filha adora você, mano. Eu nem te conheço, já adoro você também, que não sei o que. Aí eu falei assim, pô, que bom, né? Ele falou assim, o que tava faltando era isso daí, então, né? Era um professor, né? Eu falei assim, eu acho que não, acho que é mais o meu jeito mesmo, assim, porque tem professoras também que faz a mesma parada que eu faço, ainda falei pra ele. Ele falou assim, pô, mas eu vou te falar que no começo ela chegava lá, professor Hércules. Nossa, cara, ficava numa raiva, falou, quer parar de falar desse professor? Tô de saco cheio, né? Ele contando assim, eu falei, pô, que legal, né? Eu acho que tá faltando mesmo hoje em dia na sala de aula essa parceria entre o aluno e o professor. Sim. Que geralmente o professor chega lá, parece que tá de frente com o juiz, né? Como se fosse um advogado, né? Eu acho que principalmente no Fundi 2. Sim. Eu acho que no Fundi 2 essa parada ainda é mais sólida, assim. Mas assim, no Fundi 1, eu lembro que quando eu trabalhei no Barbosa, teve um ano que teve um recorde de professor lá. Era eu e mais 3 professores. Foi um recorde na escola, assim. E nós fizemos o maior sucesso, entendeu? Porque a gente fazia várias brincadeiras, tal, trocar ideia com as crianças. Teve professor lá que tinha professor que estava no 2º, 3º, 4º e eu no 5º ano. Então foi um ano assim que teve bastante professor e eu acho que teve um respaldo muito grande até, assim. Né? Porque eu acho que professor é muito mais mãe. Né? Assim, né? A gente também consegue ser o pai ali na sala, assim, né? Indiretamente. Mas a gente consegue ser mais flexível, acho, trocar uma ideia. Ou se não, se para dar uma bronca, a gente dá uma bronca de cara feia mesmo, olhando que nem se fossem nossos filhos, assim. E eles entendem aquilo. E é engraçado que a gente aprende assim mesmo, né? Tratar eles como se fossem os nossos filhos, né? Aquele cuidado, né? E eu acho que é isso que eles gostam. É o cuidar e o educar, que eles são indissociáveis. Eles andam junto, né? Então aí você tá lá na sala de aula, né? Você tem todo aquele respaldo com as crianças. E a família não tem, às vezes, em casa. Exatamente. Eles não têm aquele acompanhamento com o filho. Às vezes chega do trabalho, nem dá atenção. A criança tá lá no celular lá o dia inteiro e a criança tá naquele mundinho pra ela, tá bom. E os pais não vê que tá faltando aquela empatia, aquela afetividade. Aí acaba que eles chegam na escola e tem da gente, né? E
aí torna o dia deles especial, né? Que é isso que às vezes a gente tá precisando hoje em dia de carinho, mais conversa, Atenção. olho no olho, né? Que às vezes até a gente, né, como professor, a gente deixa faltar dentro da nossa casa, porque às vezes a gente tá tão focado na aula que a gente quer que dá certo, é 25 crianças pra gente dar conta, e a gente acaba esquecendo dos nossos, né? Então a gente vê que eu entrei na educação e eu falava assim, ó, acho que eu vou me aproximar dos meus filhos. E não, a educação, ela me distanciou. Entendeu? Porque eu acabo me focando mais na minha turma do que na minha vida pessoal, né? Então, você vê, né? A gente dá, né? Além, E né? às vezes eu cobrava ela também. Eu dei sorte nisso daí, porque na escola, quando eu dei aula, o meu filho estudava na mesma escola. Então, sim. Né? Então, de qualquer maneira, eu ainda estava muito próximo dele. Assim. Então, qualquer Presente. coisinha que alguém falava, ó, o Gustavo, eu já chegava nele, qual que é, bro? Daí ele já fica, né? Então, acho que né, nesse requisito eu tive um pouquinho mais de sorte, assim, porque o meu filho ainda ficou muito tempo comigo dentro da escola. Você conseguiu assim. acompanhar. Sim, Eu já não, né? Eu tô na prefeitura, período integral, aí quando eu vou ver minha filha, às vezes não consigo nem ver, porque ela tem que ir pra escola, às vezes tem que deixar com a sogra, difícil. e fica aquela correria, né? E a gente, né, nossa profissão, a gente escolheu, a gente precisa também, né? Bom, pai professor, mãe professora, acho que vai virar professora também, né? Não. Né? Ela falou que não. Eu fui empurrado, né? É isso. Na verdade, ficava só eu lá. E eu com um monte de coisa pra fazer. Relatório, planejamento, é isso, aquele. Nossa, mas todo dia com esses cadernos aqui, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer. Não dá tempo de fazer lá no trabalho. No trabalho, você não tem noção como que é correria. Casa todo dia. Aí ia vir aquela coisa, né? Aí eu falei, meu Deus, tem que dar um jeito de acabar com isso. Aí entrou na minha mente. Só que ele já foi cartazista. E ele dá super bem de ensinar. Às vezes eu falava assim, meu, ele tem mais jeito que eu, né? E aí eu falava, Deixa que você não ensina, né? Fazer cartaz, ensina a fazer isso. Então entra para a educação, né? Aí tentei, né? A educação física lá, mas ficou bem preso lá, não continuou. Marketing. Aí eu falei, então tá, você vai fazer o que eu entendo, então, pedagogia. Você tentou marketing primeiro, também não foi. Aí eu falei assim, então você vai tentar pedagogia, que é o que eu sei, e eu posso te ajudar. O professor de artes ia bem também, né? Também. Né? Aí eu falei, eu vou te ajudar. Mais pra Aí frente. foi. Primeiro semestre todinho ele na minha cabeça lá. Deu tudo que lá no negócio da faculdade, que eu não sei, Eu falei, mas você tem que ler, que você vai aprender. É difícil. A gente que fica parado muito tempo, quando volta... Passou dos 30. Beirando os 40. Não, eu sei como é que é, porque quando eu fiz faculdade também, eu já era velhinho também. E vou falar pra vocês que foi tenebroso. O primeiro semestre, meu senhor. Nossa, era o dia inteiro ele me enchendo o saco. Nossa, primeiro semestre, eu falei, quando chegou nas férias, eu falei assim, eu vou desistir. Isso não é pra mim, não. Eu acho que foi isso que aconteceu com o marketing, quando eu comecei a fazer marketing. Fazendo marketing e tal, só RH, aprendendo só coisa de RH. Eu falei, meu, cadê o marketing, cara? Eu tô aqui pra isso, eu não tô pra RH, eu quero marketing. Vou trancar, fiz um semestre, tranquei. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Tem que estudar, a mulher pegando no pé e tal. Ficando velho, o tempo passando, os anos passando. Eu falei, vou tentar, educação física. Não deu certo, tranquei. Não deu porque eu não entendia muito, porque eu não fazia. Aí foi que eu fui fazer educação física. Mas a galera fala que é difícil, né? Então, para mim querer ajudar ele, eu fui lá e fiz a licenciatura de educação física. Mostrei para ele que eu terminei e falei assim, agora você tem que já tá continuar. Falei, não é estudar. difícil. Aí foi pra pedagogia, aí ficou lá a Sônia. Tamo indo. Tô estudando aí. Não, pedagogia é legal. Hoje, como eu disse pra vocês aquela hora, eu agradeço muito por estar aqui. Né? Porque não era nem pra eu estar, né? Pra falar a verdade. Mas eu agradeço muito por estar aqui. Porque eu ouvi uma palavra de uma professora Luciana. Nunca mais vou esquecer isso. Ela falou assim, Hércules, a gente só está no lugar que alguém está precisando da gente. Cara, se você veio de lá de Taipas e você está aqui no Bosque Saúde, é porque alguém aqui nessa escola precisava muito de você. E por isso você está aqui. Quando você sanar tudo isso, você vai para um outro lugar que uma outra pessoa vai estar precisando de você também. Nossa, me tocou muito aqui, chegou a me dar um arrepio na hora que ela falou assim. Só tava eu e ela assim no corredor, né? E eu me desabafei com ela na época da escola, tal. Tinha aquele negócio de umas pessoas que não estavam gostando muito de mim lá. E daí ela mandou essa assim na minha cara, assim. Eu fiquei olhando pra ela assim. Chegou, te juro mesmo, me deu um baita de um arrepio assim. Eu fiquei olhando pra ela assim. Eu falei assim, você tem razão. Eu falei, você tem razão e é isso aí.
tô aqui por causa disso Sim. mesmo. Daí eu falei, tô nem aí, vou fazer o que eu quero e é isso aí. E eu nunca mais esqueci dessa frase que ela falou pra mim. E eu torno a repetir, né? Pra eu ter virado um professor hoje aqui, foi um milagre de Deus. Então, se é isso que ele quer, é isso que ele vai ter. Escolheu, né? Foi escolhido. Entendeu? Muitas vezes, quando a gente entra assim, né, de início, e a gente vê aquilo tudo assim, a gente não conseguindo, né, caminhar, a gente pensa em desistir, né? É uma coisa incrível, assim, porque eu acho que tudo que eu fiz na minha vida me levou para esse caminho aqui. Então, quando eu cheguei aqui, eu já estava apto para fazer aquilo. Uhum. Né? Então, eu acho uma coisa É que mega nem interessante. eu cuidei de 3 irmãos. Aí eu fiquei, gente, o que eu fui Nossa, fazer? Era a professora que sem eu querer. fui Não era? fazer na educação? Já tive a prova durante a minha vida toda. Ainda vou ter que cuidar ainda do... Aí eu falei, meu Deus, olha, eu nasci pra mim. Nossa, você já devia ter pego até o diploma, né? Já, né? Não precisava nem ter passado pela O pedagogia. estágio você fez de bobeira. Era Foi. a Já sua mãe tinha. mesmo, Tinha. a sua mãe mesmo podia ter assinado teu estágio. Aí eu falei assim, gente do céu, não aprendi ainda. Eu acho que agora você tá aprendendo. Mas aí, quando você fala assim, né? Eu sou muito religiosa, então tudo que eu acredito é Deus, né? Então, se eu tô ali é porque Deus permitiu eu estar ali. E eu pedi também, né? Então, antes de eu terminar a faculdade, eu falei, Deus, quero assim, assado. E conforme eu pedi, ele deu. E hoje, é claro, eu busco outras áreas, né? Que eu quero aprender, eu quero conhecer. Eu quero ir além, entendeu? Então, por isso que eu tô estudando, que eu não quero só ficar parada nisso. Eu quero passar por outras também, para ter uma experiência, né? Em outras áreas. E assim vai. Eu pretendo estudar esse ano ainda. Né? Eu gosto muito de observar, né? Eu costumo falar que eu sou muito bom nisso até, então eu decidi fazer psicologia. Então esse ano aqui eu quero voltar a estudar para fazer psicologia, aperfeiçar o dom, né? E também já casa com a área, né? Exatamente. Psicologia já casa, a gente tá todo dia ali, exatamente. né, com as crianças, até com o professor. Gente... Às vezes eu acho que a gente é mais da área da psicologia do que da pedagogia. A gente já podia ganhar um diploma da psicologia. Reza a lenda que quando inventaram a pedagogia, que era para sanar os professores e os psicólogos que eram para ter na escola. Né? Daí, bateram no liquidificador e saiu a pedagogia. Né? Então, reza a lenda que foi isso. Porque tudo o professor tem que aprender, né? Então, a gente tem que fazer a gente já tem que dar o laudo já pro médico e falar, vai lá, pelo amor de Deus. Chega no final do semestre, daí sempre vem a coordenadora e fala assim, Hércules, e aquele aluno ali? Você pode me retratar ele aqui, nessa fichinha aqui que eu preciso passar para fulano? Então, a gente é psicólogo mesmo, né? A gente é obrigado a analisar. Lógico que a gente não dá o parecer, né, ali, porque a gente não é formado naquilo, né, mas a gente dá a nossa visão do que a gente tá vendo na criança. E entrega tudo pronto pro médico, ele vai chegar lá. Ele fala assim, ele só transcreve aqui e ele mesmo assina. O relatório já tá... Desculpa, é brincadeira, hein, gente? Cada um na sua área aí. Eu sei que para ser psicólogo tem que estudar muito, muito, e eu sei como é que é o negócio, mas é brincadeira, tá? Né? Eu trabalho bastante com música também dentro da sala de aula, assim. Apesar que eu sou rapper, né? O meu barato é rap mesmo, tal. Mas o ano passado eu trabalhei bastante com as crianças falando sobre rimas, né? Tem uma parte do livro, o Ler e Escrever, que fala sobre poemas. É uma parte do livro que eu até gosto. Normalmente eu não curto esse livro, o Ler e Escrever, assim, eu acho que ele não soma muito na aprendizagem. Mas essa parte do poema é bem legal. Daí eu trouxe umas letras uma vez lá e coloquei assim, dei para eles assim, né? Eles leram tal, acharam legal. E daí olharam assim e falaram assim, professor, quem que é esse daqui, né? Quem que é esse poeta, né? Daí eu falei assim, tá o nome dele aí, Gabriel Pensador. Eu falei, Gabriel Pensador, nunca ouviu? Nunca ouvi. Eu gosto do MC, não sei o que, MC. Eu falei, tá, então, ele também é um MC, mas é lá do Rio de Janeiro, é da velha guarda. Nossa, que interessante. Daí eles ficaram lendo e tal. E eu trouxe a música deles, que era Estudo Errado. Né? Um rap dele que ele fala sobre a educação, assim, mas falando uma coisa séria,
mas ele leva pro lado da sátira, né? Porque eu acho que ainda é pior ainda, porque quando você fala bravo com alguém, a pessoa fica pé da vida com você, mas se você fala num tom de gozação, a pessoa que tá ouvindo fica mais pé da vida. E daí eu mostrei pra eles curtiram pra caramba, assim, e tal. Daí eu falei assim, ó, mexer com música é legal, né? Professor, mas eu curto mais funk e tal. Eu falei, mas funk também é rimado. Uhum. Sério? Eu falei, é rimado, você nunca prestou atenção? Daí comecei a pegar umas letras de funk e escrever na lousa e mostrar para eles o que era rima, né? Tem palavras que são com final igual, ou se não um som é parecido e tal. Daí, pô, enchi a lousa de palavras parecidas assim, né? Daí eu dei um tema para eles assim, eu falei assim, ó, vocês têm que escrever agora eu falei assim, não é um rap, mas eu quero um poema. Então um poema pode ser com palavras mais longas, né? Hoje em dia. Ele, caraca, professor, que tema é esse? Eu falei, não, eu quero buscar a criatividade de vocês. Eu falei assim, cada um tem uma vida, cada um tem um pai, uma mãe, né? Todo mundo é diferente. Então acho que a visão do hoje em dia vai ser bacana, rotinas, né? Diferentes. Daí naquele dia eu tinha dobradinha de português, então eu deixei eles lá massacrando, né? Fiquei lá só observando. Aí faz, tal. Aí teve alguns que começou a até ficar nervoso. Professor, não tô conseguindo. Eu falei, então faz dupla. Né? Falei, aquele que não tiver conseguindo, faz uma duplinha aí, então. Daí o outro falou assim, mas se eu fizer dupla com ele ali, é porque eu não consegui, então eu tô na fraqueza, então, né, professor? Eu falei assim, não. Eu falei, porque de repente você vai juntar a ideia com ele ali, vai ficar mais interessante ainda, né? Eu falei assim, todo mundo, se quem quiser, mesmo aquele que tá fazendo, se quiser juntar com o outro, a ideia fica legal. Daí uns 3 só que juntaram, daí fizeram lá, e foi muito legal, porque daí todas as vezes que eu fazia isso, eu pedia para que eles apresentassem na sala. Então vai lá na frente, o professor pode ficar aqui na carteira? Não. Você tá no 5º ano que vem, você vai apresentar trabalho até não querer mais aí na frente. Então vamos treinando. Então eu usei muito isso daí de rima. Eu usei funk, usei o rap, daí levei algumas letras de rock e samba que também são rimados, mas os caras vão cantando em cima da melodia e às vezes você nem percebe. Uhum. Né? Então eu mostrei, até levei o Paralamas do Sucesso, que é chamado Melô do Marinheiro, que dá pra cantar um rap até naquilo lá até. E eu mostrei pra eles, foi genial. Daí, um dia eu pedi pra que eles trouxessem coisas rimadas, assim, lógico. Falei assim, ó, gente, pelo amor de Deus, nada que contenha palavrão. Porque não vai poder falar, nem cantar aqui, né? Sim. Daí eles trouxeram, mas foi genial mexer com música com eles, assim. Eu lembro que eu tinha uma caixona desse tamanho, assim, eu levei a caixa lá, daí me chamaram a atenção, porque acho que eu extrapolei um pouco mesmo no volume. Mas depois, nesse dia, eles ficaram muito mais interessados. Então, toda a atividade que tinha no Ler e Escrever, que era sobre poemas, foi super bem. Porque eu acho que o aprendizado desse livro é um pouco difícil, assim, ele é meio complexo, assim. Principalmente se uma criança de 5º ano, que às vezes chega, assim, no 5º ano sem saber ler ou escrever, vai pegar um livro desse, ele não consegue fazer. Né? Então, eu acho que o livro tinha que ser menos, né? E foi muito bacana, assim, trabalhar com música. Eu trabalhei o primeiro semestre inteiro, assim, com eles, né? Às vezes eu levava a rima até para matemática, assim, que eu colocava uns problemas lá que eu inventava na hora, assim, uns problemas na lousa, assim, tal, e tentando já rimar ali para eles, assim. Tu falou, professor, tá rimado! Né? Eu falei, tá rimado mesmo? Nossa, né? E fluiu. E fluiu pra caramba, assim. Na escola que vocês trabalham, é permitido fazer tal coisa, assim? Trabalhar com música? Eu vou te falar assim por mim. Quando eu terminei a faculdade, meu TCC foi musicalização. Então, eu já me envolvi dentro disso. Quando eu fui para educação infantil, eu levei a música junto comigo. Então, eu não vejo a educação infantil sem musicalização. Porque a música, ela calma, ela aguça o vocabulário. Tem crianças que não sabem nem falar e aprende com o tempo por conta da música. Verdade. A música, ela tem tantos... uma parte terapeuta na vida da criança, né, que vai pro lado do desenvolvimento, que ajuda que as pessoas não entendem, né? Às vezes a pessoa não gosta de uma musicalização. Só que eu não vejo a educação sem música. Como tanto no Fund 1 como no Fund 2 em diante. Porque quando eu trabalhava eu estagiava,
tinha uma professora que ela trabalhava a música com as crianças junto com a dança. E você vê como que as crianças se envolvem naquilo. É outra coisa. Como é gostoso, Verdade. né? Até a gente, às vezes, a gente tá na sala de aula, a gente coloca uma música, às vezes não é nem pra criança, às vezes é para você, pro seu interior, você, né, conseguir se organizar, né? Como que a música, ela ajuda, né? Até o professor, o educador, né? Então, eu curto muito a musicalização. É claro que na escola a gente tem que ver aquela parte da música, porque a escola é laica, né? Então, a gente não pode entrar com uma religião, tem que colocar uma música, né, que é da cultura, né? Que envolve aquilo dentro da parte que você lesiona, né? E assim vai. E aí tentando envolver, né? Através da cultura deles, trazendo eles para dentro da sala, através do canto, da dança, e assim vai. Você canta, não canta? Não. Tem certeza? Não, eu não canto, mas por conta do TCC Já ter cantou. sido musicalização... Algo veio assim na minha mente, assim. Aí, às vezes você faz até uma musiquinha pra você chamar as crianças, né? Que ajuda também, que não é só você falar, ai, vem, vem. Quando a gente vai descer a escada, a gente fala, mão, 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 não corre, mão, entendeu? Então, isso tudo vai ajudando, né? A música, ela tem que estar presente em todos os momentos, né? Que ela é bem mais prática de você aprender cantando, mostrando aquele tom mais suave da sua voz, não só, ai, põe a mão aí, faz isso, faz aquilo. Você cantando, você vai envolver, todo mundo vai aprender e aí vai... Eu tive aluno que aprendeu tabuada ouvindo a musiquinha que eu Sim. baixei do YouTube. Baixei no YouTube e dei pra ele assim, e falei assim, ó, ouve isso daqui. E dá super certo. É sim, meu. E hoje você consegue achar essas coisas em vários ritmos, né? Então fica mais fácil ainda. E nesse período eu baixei uma que era em ritmo de funk, né? Então a molecada adora funk. TikTok. E daí o moleque lá 2 vezes. E ele ficou assim, caraca, professor. Pô, eu te juro, ele decorou. Porque teve um dia que eu fiz chamada e ele foi um dos melhores, meu. Ele não sabia nada. É que nem hoje, né, que a gente, dentro da sala de aula, tem boliviano, tem haitiano, tem Paraguai, tem um monte de gente. Então, aí você trazendo um pouquinho da cultura de cada um, a criança aprende, olha, a música da Bolívia, aí aprende até a dançar, e tem criança que até se identifica com a cultura, com as vestes, né, então ela se sente pertencente, né, naquele momento. E aí você também vai aprendendo, né, com eles. Eu acho legal. Você já cantou? Já cantei, já. Teve um momento da minha vida na adolescência que a gente cantava um rap também. Aí, ó, tá vendo? Isso é show de bola, hein? A gente cantava um rap também. O pessoal olha assim e fala, ele cantava um rap? Cantava. Você tem a fita, né? Tem várias fitas. Tem diversas fitas lá em casa guardadas, que aquelas ali eu não jogo fora por nada. De várias bases. Eu tenho umas coisas antigas também, de adolescente, assim, quando ainda tinha até cabelo, entendeu? São coisas antigas, eu tenho fita lá também. Tem um aparelho na casa da minha mãe lá que ainda funciona bem e tal, e eu andei fazendo umas dessas, um dia ela coloquei o som lá, falei, caraca... Era gostoso, né? Não, até o tom da voz muda. E tinha uns sons que você gravava por ele mesmo, né? Você apertava lá e você conseguia gravar em cima. Sim, até ele que cantava. Eu cheguei uma vez, porque assim, a moda da criançada agora é batalha de rima, né? Isso. Né? E assim, pra você falar mal é fácil. Falar mal é fácil. Quero ver você falar bem. Assim, e uma vez eu fiz uma batalha de rima com eles lá, levei a caixinha, e eles lá, eu falei, não, você vai elogiar teu parceiro. Elogiar? Ixi. Bem ao contrário, né? Meu, mas eu chorei de tanto rir, porque daí ficou muito engraçado. E eles foram naquela... Aí começou a batida e tal, e eles começaram a fazer a rima. Aí falou, você é bonitinho, não sei o quê, seu tênisinho e tal. E começou aquele elogio, mas foi só gargalhada, assim. Mas que pena que depois, não foi nem por causa disso, mas... Teve uma confusão lá e daí a diretora... Lá na escola, às vezes eles cortou a batalha. Ela falou, professor, não é pra fazer mais isso, não sei o quê. Eu falei assim... Mas asas, não, gente, tipo assim, né? é o intervalo que eles tinham de 1 hora. Então, assim, a criançada, a gente sabe que eles não levam 1 hora pra comer. 10 minutos no máximo. Daí eles ficam fazendo o quê depois disso? Né? Então, daí quando eu ficava com eles, eu tentava fazer uma coisa diferente. Sim. Porque lá a gente também era obrigado
a ficar com eles no intervalo deles, né? Então, pô, aí você tinha que sempre levar uma coisa diferente pra Esse ano pra na tentar escola fazer. lá, eles proporam isso pra gente, pra ter um acompanhamento no intervalo também com eles, né? Que eu ainda não sou um professor, eu tô estagiando, né? Tô um ano no estágio. Então, a gente, como estagiário, a gente vai ficar junto com eles agora no intervalo, né? Pra tá dando esse suporte. Mas já ocorre já batalha de rima na escola. Só que assim, você falou, já cantei rap, já. Bastante, né? Era back vocal e tal. A gente tinha um grupo da hora. Mas assim, hoje eu vejo bastante, você falou de batalha de rima, isso que você falou, é muito agressivo, né? Sim. Verbalmente. A grande Assim, maioria. Isso. E no meu ponto de vista, para os adolescentes atualmente, eu já não acho tão bacana do jeito que você fez, sim. Vamos falar bem, né? Tem uns caras que eu sigo que eu até fui com meu filho assistir a batalha de rima deles, que é lá da aldeia, né? Que é em Barueri, se eu não me engano. Aldeia da... Daí eu fui lá e o cara lá é super criativo, porque ele vive mudando. No dia que eu fui, era uma festa junina. E o tema era festa junina. Então os caras tinham que batalhar ainda de caráter e tá falando sobre festa junina nas rimas dele. Meu, foi muito engraçado, assim. Então, assim, depende muito de quem tá organizando, sim. né? O cara pode dar temas, né? Em vez de ficar só na gastação, que nem eles falam. Eu acho bacana quando tem essas batalhas de rima, assim, que nem você falou da aldeia lá, a batalha da aldeia é top. Eu falo assim, na questão da escola, a gente, como educador, a gente tem que tomar muito cuidado quando ocorre isso, batalha de rima, pra não dar confusão, não dar briga entre eles, por causa disso. Porque, geralmente, batalha de rima é um atacando o outro. No dia que aconteceu a confusão lá, e não foi nem por causa da batalha de rima, foi coisa que veio de lá de fora. Geralmente veio lá de fora e acarretou lá dentro. Mas aí tava a treta, né? Aconteceu bem na hora da batalha de rima. Então, a pessoa lá achou que foi por causa disso. E nem tinha sido, entendeu? Mas daí, enfim, daí as crianças, mesmo assim, de vez em quando você via lá fazendo uma batalha de rima no cantinho lá. Eles gostam muito, meu. Mas eu acho que isso também isso consegue elevar, assim. Quando eu percebi que muitos alunos gostavam disso, e eu falo isso não é só de meninos não, viu? Meninas também. Tinha bastante menina que gostava também. Eu tentei levar isso pra sala, assim, bem na parte do poema, porque também o rap é puro poema também. Sim. Então daí eu fiz com que eles fizessem algumas rimas, assim, tal. E foi legal pra caramba. Eu acho que mexer com música mesmo, que nem a Sônia falou, é essencial, assim. É bacana pra caramba, assim. Isso move muito eles. Quando envolve música, você vê que as crianças ficam, né? Daquele jeito, assim, fica tudo feliz, alegre. Porque chama atenção, né? Eles gostam disso. Eles gostam. Eu vou até voltar num assunto que eu falei sobre que eu fiz o poema, não. Eu fiz uma peça teatral com a escola lá e aí eu escolhi um musical. Eu não, né? Lógico, eu dei uma influenciada, assim, né? Sim. Eles tinham que escolher um tema para fazer a peça teatral deles, né? E desses daí tinha lá a Bela e a Fera. E daí uma aluna minha propôs, porque eu falava muito, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Assim, eu sou fã incondicional. Não do Johnny Depp, porque acho que ele assassinou o filme naquele momento ali, entendeu? Acho que o original eu gosto muito mais, que aparece, né, os Lupa-Lupa lá, cada um com a sua fisionomia, e não só o computador, que nem o GCI fez lá, um anãozinho e multiplicou ele. Todos acho iguais. que ficou estranho. Então eu não curto não. Mas aí, enfim, daí eles fizeram a votação e empatou. Daí eu coloquei pra minha coordenadora desempatar, né? Falei assim, você escolhe. Logo eu. Não sei o que. Eu falei, você é a coordenadora, você desempata aí, né? Daí ela falou assim, não, porque um monte de gente já fez Walt Disney aqui. Então eu prefiro mais a Fantástica Fábrica. Eu falei, fechou, porque era o que eu queria também. Ela captou a minha mensagem, mas foi muito bacana. Porque daí eu tive que dar uma adaptada, lógico, pros dias atuais, tal, que é blogueirinha, tive que acrescentar, é um menino que faz um rap, é o videogame, então eu acrescentei tudo isso daí, fui montando junto com eles, assim. E como era um musical, os anõezinhos roubavam uma cena, né? Porque era eles que ficavam cantando a musiquinha toda vez que uma criança ia sumindo no percurso da peça, né? Igual no filme também.
E foi, assim, um sucesso absurdo, assim. Porque eu lembro que nós apresentamos uma vez só, primeiro para os pequenos, que foi o primeiro, o segundo e o terceiro, se eu não me engano. E eles cantaram assim, né, tal, fez aquela encenação. Eu tentei arrumar umas roupinhas assim para eles ficarem parecidos com os anõezinhos e tal. E foi show de bola porque o primeiro, o segundo e o terceiro, eles pegaram o refrão na primeira, assim. Daí quando cantava, todo mundo cantava. Parecia até que a gente já tinha passado a letra da música para eles. E eu achei muito engraçado por causa disso, porque como foi musical, eles pegaram rápido, né? Depois que terminou tudo isso daí, as professoras vieram falar comigo, tudo tal. E, pô, Hércules, foi legal. Pô, você viu a sala, pegou rápido. Eu falei, pois é, música, né, meu? Música mexe muito com eles, assim. Demais, assim. Eu acho sensacional, meu. Eu acho que deveria ter também, assim, sabe? Uma parte que nem... uma parte que você poderia trabalhar literalmente mesmo com a música, com eles, sem ter que você acrescentar na sua aula, sabe? Você vê que lá fora tem, né? Sim, lá exatamente, exatamente. Tem as high school lá, eles gostam bastante de música, então já tem, eu acho, essas matérias. As escolas que eles têm lá, que são integrais, uma boa parte lá, tem todos esses cursos aqui que deveriam ter aqui. Pô, se você já monta uma escola integral, você deveria, primeiro período, legal, matéria mesmo. Sim. Ou o segundo, acho que poderia ter essas coisas diferenciadas. Que chama atenção, né? Que nem você trabalha com música lá, você vê, né? Sim. Que isso funciona muito mesmo. Agora você imagina se você trabalhasse literalmente ali só com brincar. ele. Pô, nossa, ia ser sensacional. Uma hora que a criança, né? Ia sair vários aí cantores. E até pros maiores, assim, eu acho bacana a escola ter empreendedorismo também, porque é o que tá faltando. Verdade, né? verdade. Assim, a minha visão, assim, que eu vejo hoje em dia eu estando no meio, tipo, você tá sendo treinado pra você trabalhar pra alguém. Isso daí eu não acho legal. Eu acho legal, assim, a gente poder, como professor, ensinar os alunos que eles podem ter o próprio negócio deles também. Sim, sim. Falta bastante isso, essas matérias. Eu acho que nem esses alunos do quinto ano, eles têm no meio período, no meio do ano, eles têm a aula do ProErd, que é contra as drogas, tal. É uma aula diferenciada. Sim. Então acho que deveria ter uma coisa assim também, né? Principalmente quando ele vai já pro sexto ano, já vai ficar um pouquinho maior e tal. O que acontece na educação hoje em dia é que, assim, eles querem cobrar muita coisa, só que a gente não tem subsídios. Que nem educação infantil. A gente trabalha planejamento de contexto. A gente planeja uma atividade legal lá para as crianças, coloca. Só que a quantidade de material, às vezes, não é suficiente. E também a quantidade de criança também não é adequada para aquela quantidade de brincar. Por mais que você coloca bastante. E para o professor observar a criança, tem que ter uma quantidade menor. E aí eles trazem de lá de fora um trabalho que é excelente, maravilhoso no país e acha que vai dar certo aqui. E não, a nossa realidade ela não condiz com o deles. Então eles a cobrança, mas o subsídio não existe, entendeu? Suporte, e aí a gente tem que fazer acontecer, que na maioria das vezes não dá. Não acontece. E a gente tem que praticamente maquiar aquilo, porque você fica como? Você tem que entregar um trabalho, mas não é a realidade. E a gente não pode, às vezes, andar conforme a gente quer, né? Que a gente vê ali no momento que precisa, que necessita. E às vezes você não pode nem dar um palpite, às vezes não é nem é democrático, né? Você não pode dar a sua palavra. Verdade. Entendeu? Então é muita coisa assim que a gente vê que dá certo. Só que às vezes tem alguém que vai parar isso de você. Vai bloquear, né? E aí você para, você trava junto. E aí é por isso que às vezes esses antigos tá naquela mesmice, né? Por conta de às vezes eles tiveram um bloqueio, né? Hoje a gente já tá mais desafiador, né? A gente já vai falar, vamos lá, vamos fazer. Se der certo, deu. Se não deu, a gente tenta de novo e assim a gente vai tentando. Eu que não vou deixar, vou ficar doida. Não você já tem, né? Então... eu vou caminhar junto, quero melhorar, né? Claro que a gente não vai mudar o mundo, que não dá. Mas tentar melhorar o nosso dia e o dia daquela criança que tá com você, a gente consegue, né? Verdade. Bom, gente, é isso aí. Estamos chegando ao final. Eu agradeço demais, assim, por vocês terem vindo aqui, porque eu sei que
A caminhada é longa. Correria do dia a dia também. A caminhada é longa. De Taipas para Penha aqui, a gente sabe que não é logo ali, né? Mas eu agradeço muito mesmo pela presença de vocês. Eu espero que logo mais vocês possam voltar aqui. Ah, vamos Ó, sim, se com vocês certeza. quiserem, se vocês tiverem uma palavra amiga para falar para os futuros alunos ou para quem está assistindo, essa é a hora. Continue estudando, né? Foque nos estudos, não desista dos seus sonhos. E, assim, corre atrás, não abaixa a cabeça, entendeu? Procura sempre estar aprendendo algo novo, que você vai longe, vocês vão longe. O que eu falo é continue estudando, se dedicando, né? O professor tá ali para ajudar também, né? Não se sinta, né? Não como tenha que vergonha, fala? né, gente? Não se sinta reprimido, né? Sim. Solte ali, converse com o professor. A gente tá ali na sala de aula para a gente tentar ajudar, resolver e solucionar o problema dos alunos, que a gente, né? Quer a felicidade deles aí, a nossa, e que a educação ela vá para frente, né, e que seja o primeiro, que a gente seja reconhecido, né, que é o que a gente precisa, é ser reconhecido também, né, os professores. É isso aí. Bom, deixa eu entregar aqui um presente que a gente trouxe pro Herco. Ô, caraca, meu. Veio lá da nossa loja lá. Ô, meu, aí eu choro, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, hein? Eita, Ai, lasqueira. tá, se emocionou Ixi. mesmo. Já fiquei emocionado aqui, hein? Deixa eu levar de ladinho aqui. A produção vai dar uma força aí. Gente do céu. Aí. Valeu, obrigado. Gente, ó, Chicago Bulls é louco. Eu já percebi que você estava usando aí, eu falei, opa. Olha aí, ó. Chicago Bulls, tem mais um presentinho aí também. O da hora vai ser aqui já na próxima gravação, já vou estar com ela, tá ligado, né? Mas daí veio da Caraca. nossa loja lá, a gente tava falando de empreendedorismo também. Olha, E nosso show, filho hein? que cuida lá Aí, da loja. galera. Valeu, hein? Obrigadão mesmo, hein? Aqui, ó, Chicago Bulls. Isso aí, lá da Osni. Valeu. Então, ó, se vocês se tiverem interessado aí, gente, depois é só aqui debaixo, logo mais. Vai estar aqui o link aqui, vocês entram aí, que é show de bola, tá bom? Dá uma Obrigadão, força hein? lá. É para um jovem que tá lá na loja cuidando. É isso tá aí. aprendendo a empreender. É grande Enzo. Enzo é embaçado, hein? Tem que estudar, hein, que eu cobro dele para ele estudar, né, que sem estudo a gente Não, não é verdade. nada. Gente, muito obrigado mesmo. É nóis, Herco. Tchau. Valeu, galera. Abraço.